Aqui no estúdio para falar com a gente sobre os riscos do turismo de aventura e os cuidados que devem ser tomados para evitar problemas, a gente recebe então o turismólogo e diretor da Associação de Guias e Instrutores Profissionais de Escalada do Rio de Janeiro, Rafael Heine. Bom, Rafael, é sempre aquela história, dá a sensação de que agora a agência vai fornecer isso, fornecer aquilo para evitar futuros problemas, mas depois, já do fato consumado, depois que a gente perdeu um jovem brasileiro nessa história, né? Geralmente, existe esse péssimo hábito de, depois de acontecido o acidente, você fazer uma gestão de segurança para esse possível acidente. Você acompanha, quer dizer, como é que é aqui no Brasil? Você tem uma média dos acidentes que acontecem, eles são comuns, não são comuns? Que tipo de acidente? Quer dizer, é queda, é perda, o que é? O que acontece geralmente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, são jovens com muita vontade de praticar aventura, mas com uma qualificação técnica muito baixa. Para você ter noção, nós já pesquisamos produtos oferecidos comercialmente por pessoas que não eram habilitadas, né? A gente tem um problema muito grande com isso, que na verdade, como a pessoa abaixa muito o valor do preço, o cliente ele vai pelo preço, ele não vai pela qualidade. Ele só vai descobrir o valor dessa qualidade, infelizmente, quando acontece um acidente. Sem querer afirmar nada, mas enfim, no caso do Felipe, quer dizer, $80 o passeio, será que tinha um guia, será que tinha equipamento adequado, enfim. Existe uma entidade, talvez a sua, quer dizer, um site, um telefone, que as pessoas possam procurar no Brasil, nos diferentes estados, caso tenham dúvida, olha, eu quero subir a Pedra da Gávea ou eu quero escalar o Kilimanjaro, né? Quer dizer, qual é o equipamento que eu preciso, que agência eu devo contratar, ou, quer dizer, como é que eu não compro gato por lebre? A primeira dica que a gente dá, no caso de você fiscalizar uma empresa de turismo de aventura, existe a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, na qual eu já fui diretor. Você tem um site que no Brasil inteiro tem as melhores empresas cadastradas de todas as atividades, rafting, mergulho, escalada, balonismo. Você tem já esse suporte de ter uma pessoa jurídica, com alvará, com CNPJ e com código de conduta dentro das normas. O que a gente costuma dizer que o turismo de aventura, ele vem do esporte de aventura. E quem detém esse conhecimento são os esportistas que montam um produto para turismo. Só que, infelizmente, isso é em todo o Brasil. E fora do Brasil, eventualmente, também, e fora do Brasil também, a pessoa não quer cumprir aquele currículo mínimo exigido. Entendi. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu lá no Paraná. Rafael, é o seguinte, já está em casa o rapaz que foi resgatado depois de cair de uma altura de 6 metros, isso foi ontem. O Alexandre da Silva e mais 3 amigos faziam uma trilha no morro do Anhangava, em 4 Barras, na região metropolitana de Curitiba. As imagens que você vê, então, foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal. Elas mostram o momento do resgate com o helicóptero. Alexandre e os outros 3 amigos tinham acabado de chegar ao topo do morro na manhã de ontem, quando o acidente aconteceu. Assim que Alexandre caiu na fenda, os bombeiros foram avisados, mas como o lugar é de difícil acesso, o socorro só foi possível com o helicóptero. O jovem estava consciente, reclamava de dores na bacia. Ele foi levado para um hospital de Campina Grande do Sul e já recebeu alta. Bom, Rafael, tem essa questão, né? Quer dizer, uma coisa é uma caminhada pode ser até leve, né? Enfim, e ser caracterizada como um turismo de aventura. Outra coisa é fazer uma escalada que ainda assim tem diferentes graus de dificuldade. E até queria fazer uma observação que aqui no Brasil a gente deve chamar de escalador e não de alpinista, né? Porque alpinista é um nome para quem sobe a Alpe, não é isso? Isso, o escalador em rocha é o que é praticado aqui no Brasil, né? Pela geografia. E ele pode até ser um alpinista, mas que ele tem um curso na Argentina, em algum lugar que tem essa região de Alpe. Entendi, mas enfim, em relação à dificuldade que o terreno pode apresentar, acho que muita gente desconhece isso, né? E eventualmente, eu conheço a trilha, sim, mas aí se chove, de repente o terreno está diferente, tem lama e tal, o risco de se perder é muito grande, né? Existe o guia que conhece a trilha e o profissional de escalada que domina todo o ambiente de montanha. A grande diferença na qualidade do produto é essa. Você, por exemplo, vou te dar um exemplo que ocorre muito no Brasil. Um guia de turismo que faz um curso de 4 meses, ele monta um site e sai vendendo aventura, rapel,
Enquanto isso, um instrutor profissional de escalada certificado, ele precisa no mínimo de 5 anos, um currículo e 4 avaliações. Quer dizer, o nível é muito baixo, mas infelizmente ainda tem uma grande fatia do mercado que vai pelo preço. E o que eu falo para as pessoas é a sua vida vale muito mais do que uma simples aventura por R$50, por 60. Procurar um profissional realmente habilitado. São 4 dicas essenciais. Em relação à empresa, se a empresa possui um CNPJ e um alvará para trabalhar com a atividade. Em relação ao guia, se ele tem uma camisa com um instrutor, ele tem que comprovar aquela qualificação técnica. Ele tem que te apresentar uma carteira, como se fosse um brevet, para praticar aquela atividade. Caso contrário, você ir pelo site, eu sou instrutor, mas ele não tem como qualificar por uma entidade oficial, a gente considera pirataria. Então, infelizmente, a pessoa só descobre isso depois que o acidente vem para a mídia e o governo, às vezes, só toma uma providência ou parte também depois que tem um acidente. Isso é uma característica grande, não só no Brasil, como em todo o mundo. Tá certo, Rafael. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente.